A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Samuel e você nesse momento está na nossa escola bíblica especial. Como você sabe, nessa semana nós estamos caminhando para finalizar aí as duas últimas lições, essa semana e a outra, dessa série de lições onde estudamos o livro de Eclesiastes e também uma parte ali do livro de Cantares, que será a nossa última lição. Bom, é um privilégio, uma alegria muito grande ter a sua companhia aqui conosco durante todos esses meses em que estivemos estudando, essas semanas estudando a Palavra de Deus. Antes da gente entrar propriamente aqui no assunto da nossa lição de hoje, eu queria dar aqueles recados assim que você já está um pouco acostumado, Primeiro se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, você pode clicar aí, eu não sei de que lado fica, então você pode clicar aqui, de um lado ou do outro, você clica e você aciona o sininho para que você seja toda hora que entrar, todo momento em que entrar um vídeo novo, você ser notificado e aí você pode acompanhar toda a nossa programação sem perder nada, absolutamente nada. O segundo recado que eu quero dar para você, olha aqui, é lá no nosso Instagram. O pessoal fala Instagram, Lá no Promessistas Brasil, você pode entrar lá e você vai também colocar lá para seguir o nosso Instagram. Seguindo o Instagram dos Promessistas Brasil, você vai ficar também atualizado de todas as informações, além, é claro, de ser todos os dias edificado com a Palavra de Deus. Então, olha, você que tem Instagram, se você ainda não começou a seguir Promessistas Brasil, clica lá, corre lá no Instagram, Promessistas Brasil, e você começa a seguir. Se você ainda não tem Instagram, você está perdendo, já cria um aí e segue lá em primeiro lugar Promessistas Brasil, tá bom? Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. Bom, hoje nós vamos então estudar a lição de número 12. A lição de número 12 entra aqui no último capítulo do Eclesiastes, o capítulo de número 12, e nós vamos falar sobre o segredo da vida. O segredo da vida. Por isso, pega aí a sua lição bíblica, a sua Bíblia Sagrada, para que nós possamos estudar juntos a Palavra de Deus nesse momento. O segredo da vida. Se alguém fizer essa pergunta, a resposta vale mais de $1 milhão. Quem, afinal de contas, tem a resposta para o segredo da vida? Inúmeras pessoas, milhares de pessoas ao longo da história da humanidade, viveram suas vidas em busca de sentido. Viveram suas vidas na tentativa de encontrar esse pote de ouro, Esse pote de ouro imaginário que, ao fim, demonstra esse segredo, aquele pulo do gato, aquela coisa secreta que poucas pessoas contam. Mas, afinal de contas, qual é o segredo da vida? O Eclesiastes aqui, o escritor do Eclesiastes, ele vem do primeiro agora até o último capítulo, tentando mostrar para nós, e ele começa isso descrevendo o que não é. Ele começa descrevendo o que não é a vida, o que não é o valor da vida, o que não é, ou que não são as coisas mais importantes da vida, e depois ele começa a alterar essa sua avaliação da vida para começar a nos direcionar para o verdadeiro propósito da nossa vida. E esse é o objetivo da nossa lição de hoje. Fazer a gente compreender que a vida debaixo do sol só tem sentido quando essa vida é vivida dentro, debaixo
do propósito soberano de Deus. Nós vamos descobrir então, agora nesse capítulo 2, no capítulo 12, melhor dizendo, que a coisa mais importante, a coisa mais profunda, a coisa mais significativa da vida e que demonstra então o grande segredo da vida é, na verdade, o que Salomão vai dizer aqui no versículo de número 13 do capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Por isso, nessa nossa lição de hoje, estamos recebendo aqui o pastor Kennedy, que vai nos ajudar a responder às perguntas dessa nossa lição de número 12, com esse título, O Segredo da Vida. Pastor Kennedy, mais uma vez, seja muito bem-vindo, que Jesus abençoe grandemente sua vida e que nós tenhamos aqui um tempo abençoador, em nome de Jesus. Amém, pastor Samuel, a paz do Senhor. Eu cumprimento os irmãos que estão em casa também, que Deus possa nos dar aqui um momento maravilhoso de reflexão na palavra dele, né? Esse livro que é um livro para baixo, né? Muitas vezes ele vai ser um livro, alguém já disse que é um livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Sim. Mas nós vamos entender hoje, e é desafiador esse tema, o segredo da vida, né? Então vai ser uma lição muito interessante. Estou ansioso, vai ser muito interessante. Amém, amém. Nós vamos então logo para a nossa pergunta de número 1. Se você leu aí a introdução da sua lição bíblica, aparece uma palavrinha diferente, né? A gente tem ali lá no último parágrafo, né? Onde o sábio conduziu seus leitores da chocante constatação de uma existência sem sentido para uma vida repleta de significado, do pessimismo à esperança, da visão de mundo secularizado à teorreferente. E aí a gente queria explicar aqui, antes da gente entrar na primeira pergunta, o significado dessa palavra teorreferente, que ao contrário da secularização, a teorreferência é quando Deus é o centro de todas as nossas referências, quando Deus é o centro de tudo aquilo que define a nossa cosmovisão do mundo, a nossa cosmovisão para a vida e etc. Então fica aí essa palavrinha, essa palavra diferente, né? Teorreferente, que tem aí esse significado de Deus como centro de todas as coisas, de Deus como centro de tudo. Pastor Kennedy, então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta da nossa lição diz assim: como o sábio conduziu os leitores a partir de uma visão de mundo secularizada, restrita às coisas debaixo do sol, né? Apenas uma visão humana, uma visão ordinária, cotidiana, né? A uma perspectiva que tem Deus como centro de tudo. Baseie-se então na introdução. Como que o sábio faz essa transição da vida, né, do mundo secularizado, da vida secularizada, para uma perspectiva de vida tendo Deus como centro de tudo? Sim, nós vimos durante toda a lição, todo o livro de Eclesiastes, até esse ponto, ele vai trazer isso, né? Salomão pega a vida comum e ele chega a uma conclusão de que se nós vivermos a vida pela vida sem essa teorreferência, é a ideia de viver a vida apenas debaixo do sol, né? Olhar para a vida com essa cosmovisão apenas humana, há um desencanto, há um desalento, porque no fim você não vai encontrar propósito em nada. Então, ele lida com a realidade, com essa possibilidade de viver a vida por viver, tentando achar significado nessa vida fora de Deus, apenas o significado nessa vida pela própria vida. Por exemplo, né, ele lidou com isso. Trabalhar por trabalhar, né? Ter prazer por ter prazer. Lá no capítulo 2, ele fala, né, olha, eu resolvi me dar ao vinho, ao prazer, a sexualidade pela sexualidade.
Então ele parte... Ele usa a expressão, não neguei nada ao meu coração, né? Exato, então uma das poucas pessoas que eu acho que poderia ter dito isso, né? Exatamente. Tudo que eu desejei, tudo aquilo que meus olhos viram e eu quis, eu fiz. Eu fiz. Então, eu tive. então assim, e ele na tentativa de encontrar o significado nas coisas, a parte de Deus, ele percebe que toda a experiência humana apenas debaixo do sol, sem levar Deus em conta, é uma experiência frustrante. Aí nós vimos, né, nós passamos por essas lições, nós vimos que no fim o homem morre e não leva nada, ele deixa a sua herança para um tolo muitas vezes, e então ele parte de enxergar o mundo a partir dessa realidade, e agora ele vai conduzir a nós, porque assim, é interessante é isso, se ele parasse ali, realmente era um livro frustrante. Pessimismo total, né? Total. Mas ele não para ali. E agora nós vamos ver que Salomão começa a olhar para cima do sol. Então até aqui ele veio lidando com as coisas debaixo do sol, as coisas pelas coisas, a vida pela vida. E essa vida, pastor Samuel, por que ela não encontra-se mais o significado na vida pela vida? Porque nós vivemos em um mundo quebrado. Vivemos em um mundo caído. E em um mundo caído, o significado ficou acima do sol. O significado se encontra em Deus. Já era encontrado apenas em Deus. Mas agora nós não conseguimos mais encontrar o significado das coisas pelas coisas. Porque nós perdemos essa capacidade de enxergar na vida, debaixo do sol, a centralidade de que tudo é para a glória de Deus. Então Salomão ele parte de lidar com a constatação da vida, da realidade da vida, então ele passa de uma visão debaixo do sol agora para uma visão acima do sol, uma visão de uma visão meramente humana para uma visão agora onde Deus é o centro da nossa cosmovisão, daquilo que a gente está vivendo. Legal. Né? Isso me faz lembrar um pensador que usou a seguinte expressão, que coincide, né, bastante com, se eu não me engano, no capítulo 2 mesmo do Eclesiastes, quando ele diz que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Né? E qual é o significado disso? Né? Todo ser humano tem um vazio. Todo ser humano nasce com um grande vazio na alma. Como o pastor Kennedy bem explicou aqui, esse vazio é a causa do mundo caído, né? É a causa do pecado. O pecado que causa essa nossa separação de Deus, ele faz com que esse vazio seja perpetuado em nós. E aí, o que Salomão vai descrevendo é que eu percebo o vazio e eu tento preencher o vazio o tempo todo, né? E existe, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas que estão vivendo a vida na tentativa de preencher o vazio. Elas percebem esse grande vazio que há dentro delas, mas elas tentam preencher esse vazio numa compra nova, num carro novo, numa casa nova, numa viagem, né? Ou seja, eu vou tentando preencher, só que deixa eu te dizer uma coisa, não é possível. Porque Eclesiastes 2 vai dizer que Deus colocou a eternidade no ser humano. Deus colocou a eternidade em você. Então, você pode até tentar preencher esse vazio com diversas coisas, mas no máximo, você vai ocupar um pequeno espaço desse vazio, porque essa eternidade colocada dentro de você só pode ser preenchida por Deus, né? Só Deus. Esse vazio da sua alma, esse vazio do seu coração, esse vazio na sua vida, ele tem o exato tamanho de Deus. No momento em que Deus preencher esse espaço, preencher esse vazio, aí sim a sua vida passará a ter sentido. É porque acaba entrando num círculo vicioso. Quando você tenta encontrar o sentido da vida apenas pelas coisas e pela vida, você vai tentar preencher esse vazio com mais coisa. Você vai tentar preencher isso, você não vai conseguir e vai ficar frustrado e isso vai virando um círculo vicioso. A questão também não é que as coisas são más em si. A vida é uma bênção, é maravilhoso. O problema é tentar achar uma satisfação que só pode ser encontrada em Deus, tentar colocar outra coisa nesse lugar que só Deus pode ocupar,
Pelas coisas da vida. Então, por que é que você trabalha? Por que é que você estuda? Por que é que você quer comprar algo novo? Apenas para preencher o vazio? Esse vazio não vai ser preenchido com essas coisas. Mas essas coisas que você tenta colocar nesse vazio só terão significado se o vazio for preenchido por Deus. Né? Verdade. For preenchido por Deus. Então, acaba entrando num círculo vicioso e esse é o problema. Eu tenho uma frase, uma constatação interessante de alguém aí que estava fazendo a interpretação e a exposição desse livro, do Eclesiastes, que ele fala sobre o propósito, né? Aí ele vai dizer o seguinte, que quando Deus preenche o nosso espaço, a gente tem propósito, né? Quando Deus não preenche, a gente só quer, a gente quer as coisas por ter as coisas ou para que aquelas coisas nos dê algum tipo de significado ou algum tipo de segurança. Aí ele dá o exemplo da poupança, né? Então ele diz assim, por que você tem esse dinheiro na poupança? Aí a pessoa responde assim, eu tenho esse dinheiro aqui guardado porque posso ter alguma emergência na vida. Ele falou, então você não tem um propósito, porque se você guarda dinheiro apenas pelas emergências, não é propósito, né? Mas, não, eu tenho esse dinheiro guardado porque nós vamos fazer uma viagem em família, nós vamos trocar o carro ou coisa desse tipo. Aí você tem um propósito, né? Então a gente vai observando que apenas a tentativa de preencher o vazio no sentido de, olha, eu sinto que algo me falta. Eu já sei, é porque eu não tenho dinheiro guardado no banco, então eu vou guardar dinheiro no banco. E aí depois que você guardar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, você vai descobrir que o vazio não foi preenchido, né? E esse não era o segredo da vida. Não era o segredo da vida, né? Você fala, não, já sei, então eu vou pegar agora meus 5 milhões e eu vou comprar a casa dos meus sonhos. Aí você compra a casa dos seus sonhos e você descobre que o vazio também não foi preenchido, né? Então, essa ideia de não ter propósito, não ter significado, é também um sintoma de que esse vazio ainda não foi alcançado por Deus, né? E tem um outro extremo, que é a ideia quando você tem muito propósito. Porque quando você tem muito propósito, não tem propósito nenhum. Sim. Né? Porque o verdadeiro propósito que realmente importa não está sendo colocado como objetivo. Então você tem o outro extremo, como eu disse, né? Tem propósito para tudo. Quando você tem propósito de tudo para tudo, logo você não tem propósito. Te falta algum propósito, né? Está faltando um propósito, né? Porque não é possível que é necessário tanto propósito, tantas coisas, porque aí no fim de tudo você vai chegar no mesmo lugar, olhando apenas para debaixo do céu, você olha e diz, afinal de contas, qual é o segredo da vida? Porque todo propósito que eu intentei, eu não encontrei a resposta. Verdade. Bom, o Salomão, então, aqui, o sábio, vai dar 2 conselhos para a gente, né? Aqui nesse capítulo 12. Quais as razões pelas quais esse conselho deve ser seguido, né? Ele vai dar 2 conselhos. Dentre esses 2 conselhos, agora nós vamos tratar aqui do primeiro conselho, né? E qual é a razão pela qual nós devemos seguir esse conselho que está aí baseado nos 8 primeiros versículos do capítulo 12? Uhum. Ele aqui vai falar da juventude, né? Então Salomão ele vai dizer, o primeiro conselho é que se deve levar Deus em consideração na juventude. Eu acho muito interessante porque que Salomão parece que ele volta, né? Ele faz uma volta no tempo. Dá a ideia aqui, eu fico olhando para Salomão falando isso e eu fico imaginando um Salomão, e ele está escrevendo esse livro, já é um homem idoso, na sua fase madura da vida. Dá a ideia de que se Salomão pudesse voltar no tempo, o que ele diria para o Salomão mais jovem? Sim. Né? E o que ele diria para o Salomão mais jovem? Então, eu acho que ele está voltado para isso. E aí ele vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E é interessante porque ele começa o capítulo 12 assim, porque no capítulo 11 ele termina falando com a mocidade, falando da juventude. No capítulo 11, verso 9 e 10, ele vai dizer,
Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então ele parece no verso 9 que ele abre os portões dos desejos, né? E diz, olha, alegra-te, recreia-te nos dias da tua mocidade, ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração, mas lembre, você vai dar conta de tudo. E aí ele vai dizer no verso 10, né? Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Parece que Salomão está dizendo assim, olha, você é muito jovem, para de mimimi. Né? Porque não é possível também você ser um jovem e ter uma visão tão ruim da vida. Vai viver a vida, mas lembre-se sempre. Aí ele vai dizer no capítulo 12, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Olha lá como é que você vive a vida. Por quê? Porque ele vai falar aqui de duas coisas, né? Lembra do teu Criador, tenha temor de Deus. Não é porque você é jovem, você tem energia, você tem capacidade, você tem tempo, você tem recursos, você está no vigor da sua vida e que você não vai levar Deus em consideração. Obviamente, Salomão, como um homem experiente, sabe que a tendência do jovem é não levar Deus em consideração, é esquecer de Deus, é não olhar para o manual de instrução da vida. Na juventude, há a tendência de ignorar princípios, valores e ignorar o manual. É a ideia do lembra-te. Olhe para o manual da vida, olha como que Deus estabeleceu a vida para que possa ser vivida e viva a partir disso. Por quê? Porque o tempo vai passar. O tempo vai passar e pode ser, quando você chegar lá na frente, você não tem mais força, os seus recursos não podem mais ser tão bem aproveitados, você não tem mais tempo e você vai olhar para trás e você vai sentir pesar pelo tempo perdido, olhando esse texto, essa semana, a semana passada e essa semana eu tenho analisado a vida de uma irmã, uma diaconisa da igreja, né? Ela viveu boa parte, a sua vida cristã, ela viveu toda empenhada, com muito empenho em fazer a obra de Deus, com muita garra, uma mulher extremamente dedicada, principalmente a parte social, capelania, enfim. E hoje ela é uma senhora idosa que está com problemas de saúde, as forças se foram e de vez em quando a gente tem notícias dela de que ela tem um surto assim de tristeza, porque ela queria fazer, mas as forças que ela tinha não tem mais. A cabeça tá boa, mas o físico já não suporta. Né? Exatamente. Então Salomão está dizendo, olha, vai chegar essa hora. Vai chegar essa hora. E o que é que você fez? Como você aproveitou a sua força? Como que você aproveitou o seu tempo de maior energia? Então aproveite quando você é jovem, aproveite quando você tem força, faça e viva também na potência da sua força para a glória de Deus, levando Deus em consideração, olhando para todas as possibilidades da vida, olhando para tudo aquilo que a vida te oferece, mas tema Deus, olhe para o manual de instrução. Não viva a vida de qualquer maneira, porque se você não olhar o manual de instrução, você vai pagar caro lá na frente. Vai pagar caro. Tenta montar um móvel sem olhar como que se monta. É um desespero, né? Montou, você olha e fala, tá faltando um pedaço aqui. Aí, às vezes, você tem que desmontar muita coisa para encaixar. Então, há essa preocupação de Salomão. Se eu pudesse voltar no tempo e falar para mim mesmo, eu diria, olha, tema ao Senhor, olha para o manual da vida, olha como que você está vivendo a vida. Aproveite sim o vigor, aproveite sim a sua força, a sua juventude, os seus recursos. Olhe para o manual da vida e faça tudo com a perspectiva de quem tem uma cosmovisão acima do céu, acima do sol, uma visão de Deus. Eu acho que esse é um conselho extraordinário e maravilhoso. Extraordinário. Então a gente tem a juventude,
né? Prestar atenção em Deus na juventude, né? Sim. Aí fica aquele, de vez em quando o pessoal manda aqueles memes, né? Do cara, não vou agora, porque agora eu tô muito novo, né? Sim. Aí daqui a pouco, não vou agora, porque agora eu tô muito velho, né? Não, agora eu não vou mesmo que morreu, né? Então, mesmo na nossa juventude, aliás, assim, até quando a gente faz um paralelo, por exemplo, com o próprio apóstolo Paulo, quando fala lá em Coríntios, o pessoal casado, o pessoal que ainda era solteiro, se casa, não casa, que ele fala um pouco disso, né? Dessa capacidade que nós temos na juventude de nos dedicarmos mais às coisas de Deus, né? Nos dedicarmos mais a Deus. E sabe, pastor Kennedy, uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, inclusive eu nessa próxima semana eu completo 40 anos, quarentinha, hein? Dia 21 de junho. Então você pode pegar aí o meu Instagram aí, pode mandar lá presente, feliz aniversário, pode mandar, porque 40 anos a gente faz uma vez só, viu? Dia 21 de junho, não esqueça, hein? Segunda-feira. Então veja, eu tenho pensado bastante nisso, né? E assim, o Salomão fala sobre essa coisa de viver a juventude, mas uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é de envelhecer de maneira sábia, né? Envelhecer sabendo que o tempo está se esvaindo, né? O pessoal brinca que depois dos 50, o que você viveu é mais do que você tem para viver, né? E às vezes nós de fato encontramos pessoas idosas, pessoas já com a idade avançada e extremamente amarguradas, né? Amarguradas, porque na época da juventude elas também não se prepararam para um momento em que elas já não teriam mais condições de fazer tudo, o que às vezes a mente impõe, a mente deseja, né? Eu estava vendo um dia desses aí, um comentarista desse, ex-jogador de futebol, comentarista tal, estava ouvindo e ele falou assim, olha, a minha cabeça ela faz a mesma coisa. Ela faz o mesmo sincronismo dos pés e tal, mas o meu corpo já não consegue fazer. Então assim, quando eu penso no drible, ele está perfeito na minha cabeça, mas o meu corpo não aguenta. Aí vem um menino de 15 anos e faz 5, 6 firulas em cima de mim, porque eu sei o que eu devo fazer, mas o meu corpo já não responde da maneira, né? Então assim, envelhecer de maneira sábia é algo também extremamente importante, né? Saber o que você vai fazer na sua velhice para você não se tornar amargurado também é algo extremamente importante, né? E esse é o segundo conselho, né? O segundo conselho que Salomão vai dar é a dedicação à sabedoria, né? Aqui na nossa pergunta de número 3, segundo Salomão, por que se deve aplicar a sabedoria contida nas Escrituras? Então, o segundo conselho de Salomão é dedicação à sabedoria. E como é que nós podemos fazer isso e por que nós devemos aplicar essa sabedoria bíblica à nossa vida? Sim. Só voltando um ponto, né, eu me linkando com essa pergunta, eu acho que o segredo que Salomão está passando para a gente aqui da vida também, quando ele fala da juventude, é que ele está querendo dizer o seguinte: viva cada etapa da sua vida intensamente. Sim. É uma coisa que nós temos percebido que tem sido atropelado. Sim. Há um atropelo das fases. Criança tem que ser criança. Jovem seja jovem. É isso que Salomão está focando, sem perder o temor do Senhor. E uma observação, né? O povo fica bravo com os adolescentes, mas adolescente, na fase de adolescência, precisa ser adolescente. Precisa ser adolescente. Quando você também sair da fase da juventude e entrar na fase da velhice, isso precisa também ser adaptado. E aqui eu acho que onde Salomão volta mais para a ideia da sabedoria, porque a sabedoria, pela experiência, ela está com os mais velhos, né? Então, assim, você já passou pelo que tinha que passar, já quebrou a cara onde tinha que quebrar a cara, já aprendeu com os erros, já aprendeu com os acertos, e agora existe essa importância de lidar com a sabedoria e passar sabedoria. Só a gente precisa fazer uma diferença entre sabedoria e conhecimento.
Conhecimento é adquirido quando você lê livro, faz faculdade, você adquire conhecimento. Nem todo mundo que adquire conhecimento é sábio. É sábio. A sabedoria é a aplicação correta desse conhecimento adquirido. Então, você pode ser um doutor, PhD e sabe lá Deus o quê, e não ser um homem sábio. Né? Como pode ser um analfabeto e ser um homem sábio. É lógico que essas coisas, elas precisam ter sempre o seu equilíbrio. Então, a sabedoria precisa ser passada. O problema é quando não se aprende. O problema é quando você envelhece, é a ideia que você falou. Às vezes também isso acontece, a pessoa envelheceu, mas ela ainda acha que é jovem. E ela quer lidar com a vida a partir de uma perspectiva jovem. Não, o tempo passou. Se você tentar ter uma cabeça de jovem com 45, 50 anos, não vai dar certo. Você vai ser estranho, né? Você vai ficar muito estranho, né? Você não vai conseguir conversar com ninguém. Você não vai pertencer estranho a grupo nenhum. Né? Então precisa passar o conhecimento, a sabedoria, né? A sabedoria precisa ser transmitida. Então precisa ser transmitida, a sabedoria precisa ser transmitida com sabedoria, não apenas sabedoria por sabedoria, né? Então a lição trata de uma coisa aqui que me chamou muita atenção, que ele diz assim, né? Ele procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Muitas pregações hoje são agradáveis, mas desprovidas de verdade. Outras são verdadeiras no conteúdo, mas desagradáveis em sua forma, pelo fato de o expositor não saber comunicar-se bem. Então, isso aqui é importante. É importante ter sabedoria e passar sabedoria, passar o conhecimento. E a sabedoria precisa ser comunicada, precisa ser transmitida para as novas gerações. É a nossa herança maior. É a maior herança, o maior legado que alguém pode deixar é um legado de sabedoria, como lidar com a vida, de passar esse segredo da vida. A gente tem muito essa figura do nosso pai, né? Assim, raramente eu vejo um filho que não vê o pai como um homem sábio, que falou para ele, olha, aqui é o caminho das pedras. O meu pai diz isso, né? Olha, aqui é o caminho das pedras. Onde você está achando que você vai passar, eu já passei. Eu sei o caminho, eu conheço. Isso é o segredo da vida. E fica um detalhe aqui interessante. Ouvir quem é sábio. Porque está ali, Salomão é sábio. Salomão escreveu sabedoria. Mas se você não ouvir, também não resolve absolutamente nada. Né? Então precisa ter ouvidos atentos ao ensino, à sabedoria, porque o segredo da vida vai estar contido ali. E é interessante porque um pouco mais para trás ele vai dizer que tem tolo se passando por sábio, né? E às vezes a gente tem isso também, né? Existem inúmeras pessoas que querem dar conselhos, que querem dar orientações, mas elas são tolas, né? Elas são extremamente tolas e aí é um perigo quando os conselhos dessas pessoas são ouvidos e praticados. Mas você tem, de fato, aquelas pessoas que são sábias. E sabedoria aqui tem a ver com duas coisas, né? A vivência, né? Então eu vivi isso, eu experimentei isso, mas ao mesmo tempo essa capacidade de ser agradável em transmitir essas verdades, né? E isso é muito interessante. Eu fui pastor numa igreja, me lembro que tinha um senhor lá, Diácono Manuel, se estiver assistindo a gente, Diácono Manuel, um abraço no seu coração aí, Diaconisa Miriam. E nós tínhamos os dois, né? O Diácono Manuel, Diaconisa Miriam, e tinha o Diácono Geopato e a Diaconisa Lídia, que era a esposa dele, né? E eles eram de uma sabedoria impressionante, né? O Geopato e a Diaconisa Lídia, eles na época estavam com 52 anos de casados, né? 52 anos de casado, meu irmão. Para que eu vou pagar esses cursos que tem aí de congresso, Pra quê, irmão? Um dia ele fez um churrasco lá pra gente, cara. Eu sempre falei, irmão, eu vim aqui na casa de vocês, é o seguinte, eu vou casar e eu preciso que vocês me dêem uma orientação nesse negócio, porque 52 anos, eu quero no mínimo chegar a 52 anos. E aí você vai ouvindo, assim, dois idosos já, né? Dois anciãos contando como é que foi a juventude, como foram as brigas, como foi isso, como foi aquilo e tal.
O diácono Manuel e a diaconisa Mira, mesma coisa, assim. Às vezes a gente saía, fazia longos percursos de carro, e ele ia falando assim, as brigas, como eu resolvi essa briga, e tal, e tal, tal. E você vai olhando aquilo ali, e você fala assim, meu pai, isso aqui é uma explicação, isso é uma explicação, é plausível, é algo que, essa briga é igual aquela ali, peraí, o que ele falou lá, né? E eu, até hoje eu me lembro, assim, de algumas coisas. Ele dizia assim, eu nunca passei uma noite, nunca dormi uma noite brigado com a minha mulher. Não, a gente resolve antes, passa a noite acordado, mas resolve, né? E aí você vai observando que isso você não aprende na escola. Isso daqui você não aprende na roda dos amigos ou encontro de casal. Encontro de casal é sempre a mesma coisa, né? Você também não aprende ali. Isso é uma experiência vivencial, é algo assim, de vida, que a conclusão final é assim, essa pessoa, ela teve sabedoria para lidar com esses assuntos e eu quero ouvi-la, eu quero que ela me ajude, né? E aí tá ali um ancião, do lado de cá tá ali um jovem, ainda sem boa parte dessas experiências, e assim, essas pessoas ajudam a gente, essas sabedorias, elas ajudam a gente a diminuir os espaços, né, de trilhas da nossa vida, mas o principal de tudo, Pastor Kennedy, eu acho que esse sentido é seguro aqui com as palavras de Salomão, é ajudar a gente a não envelhecer tolo, a não envelhecer tolo, né? Então assim, a gente ouve os pais, né? Os pais ajudam a gente a não ser tolo. Nós vamos perdendo os nossos pais ao longo dos anos. Mas Deus sempre coloca pessoas à nossa volta para nos ajudar a não sermos tolos, né? Porque esse é o detalhe, né? Você chegar com 100 anos, no seu último suspiro, e você olhar para trás e só observar que você só fez tolice, né? Você não fez construções, nada foi construído, nada foi solidificado a não ser as tantas tolices, né? E vale aqui uma observação diante disso tudo, Pastor Samuel, que é falando para uma geração que tem tanto acesso à informação e muitas vezes com pouquíssima sabedoria. Então, eu acho que vale um conselho, pelo menos eu aplico ele na minha vida. Ouça quem tem experiência e quem é mais velho. Quem é mais novo está na sua mesma faixa etária, irmão. Assim, coloque isso em relevo ou em contraste com quem é mais velho, com quem tem experiência, né? O exemplo que você deu, 52 anos de casado. Ora, pega a fala ali daquele garoto que tem 5 anos de casado, que está te dando um conselho que você está vendo lá no YouTube, pega a fala dele e compara com 52 anos, né? Então, precisa haver um filtro também nesse acesso, porque a sabedoria é inegável, a sabedoria está com quem tem experiência, e a prova de que a sabedoria está ali são 52 anos de casado. Exatamente. E esse é o detalhe, né? Você tem pessoas sábias e você tem tolos que querem e se passam por sábios, né? Sim. E aí, assim, até Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo, né, que nos últimos dias os ouvidos ficam com comichões, né? Porque a gente, de fato, aliás, se a gente olhar para a Escritura, o próprio filho de Salomão cometeu esse equívoco, né? Verdade. O próprio filho de Salomão, ao invés de ouvir os sábios os experientes, decidiu ouvir os amigos tolos que estavam se passando por sábios, né? Isso não significa, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, que a juventude não tem sabedoria. Existem jovens sábios, existem jovens que lidam com sabedoria com a vida, mas ninguém lida sozinho. Nós temos que ter referências, nós temos que ter pessoas, e são as pessoas que Deus vai colocando na nossa vida para que elas nos ajudem a mais sabedoria. Mas não se engane, há também os tolos, que também não é referência de mais novo ou de mais velho. Tem pessoas novas tolas, tem pessoas mais velhas que são tolas. Então, sabedoria e tolice não tem a ver com idade, né? Mas com a capacidade que o ser humano tem de reconhecer seus próprios limites e buscar a referenciar, né, esses limites com quem de fato viveu, experimentou, como são os próprios pais, né? Sim. Os próprios pais. Eu me lembro, Pastor Kennedy, uma vez fui fazer um aconselhamento
Uma jovem na igreja pediu um aconselhamento, marcamos o horário e aí ela estava falando sobre um relacionamento, um namoro. E aí eu perguntei assim, o que os seus pais acham? E aí, assim, quando eu fiz a pergunta, o que os seus pais acham desse seu namorado, sabe quando a pessoa dá aquela desmoronada, nossa, agora eu não vou conseguir mesmo, né? Porque é impressionante como que às vezes nós não ouvimos os próprios pais como essa fonte primária de sabedoria, né? Filho, cuidado. Filha, cuidado. E na maioria das vezes, quando você vai, por exemplo, Fundação Casa, presídio, a frase das mães são sempre assim, ó, eu sempre avisei ele. Eu sempre falei para ele. Tem pai tolo, tem mãe tola, sim, mas a maioria fala assim, olha, eu sempre falei para ele, eu disse para ele, isso vai acabar com a sua vida, eu disse para ele, não. Então assim, nunca é por falta de sabedoria em volta, mas às vezes é falta de sabedoria em abrir os ouvidos e obedecer ali, né? Verdade. Bom, dando sequência então, meus irmãos, está gostando aí da nossa lição bíblica? Estamos na lição bíblica de número 12, nós estamos falando sobre o segredo da vida e agora nós vamos para a pergunta de número 4. A pergunta de número 4 diz, qual o grande segredo da vida apresentado pelo sábio em Eclesiastes 12, e por que devemos levá-lo a sério? Então aqui temos a referência do comentário, mas temos também aqui Eclesiastes capítulo 12, os versículos 13 e 14 e os textos aqui correlatos, né, de 1 Coríntios 4, 5 e 1 de João 2, 3. Pastor Kennedy, essa aqui é a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o segredo da vida que Salomão apresenta aqui no capítulo de número 12? No verso 12 ele começa dizendo qual não é o segredo, né? Que ele vai dizer no verso 12, demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Então o que Salomão está dizendo é o seguinte, cuidado para você não achar que o segredo da vida está no conhecimento pelo conhecimento. Eu vou estudar para descobrir qual é o segredo da vida. Aí eu vou ser alguém. Não é isso que ele está dizendo. Isso é importante, estudar é bom, adquirir conhecimento é bom, mas ele diz, não é aí, né? Aí ele vai dizer no verso 13, né? De tudo que foi dito, qual é a conclusão de tudo? Qual é o resumo de tudo isso, né? É esta. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Essa versão da NTLH é interessante. Então, o segredo, qual é o segredo? Em tudo na vida, tudo, qualquer área da sua vida, você precisa aplicar o temor do Senhor. Temer a Deus. Deus precisa ser levado em conta. Porque esse é o maior sinônimo de incredulidade. O maior sinônimo de incredulidade é não levar Deus em consideração. Ser incrédulo não é apenas dizer que não acredita em Deus. Ser incrédulo é, apesar de saber e conhecer, não levá-lo em consideração em nada. Então você vive a vida, você trabalha e não leva Deus em consideração. Você cria filhos, mas não leva Deus em consideração. Você tem vida sexual ativa, mas isso sem levar Deus em consideração. Você se relaciona, não leva Deus em consideração. Então, temer a Deus é levar Deus em consideração em absolutamente tudo, né? Viver para a glória de Deus. Então, o segredo da vida é isso, é o temor a Deus, temer a Deus, expressar respeito, reverência, profunda consciência de quem Ele é e da vida que Ele quer que vivamos, que é uma vida maravilhosa. Você pode fazer tudo, você pode fazer qualquer coisa, você pode ser o que você quiser profissionalmente. Não há nenhum tipo de empecilho com relação a isso, né? A gente está fazendo uma série e a gente está analisando a ordem de Deus, por exemplo, no Jardim do Éden, e geralmente quando você pergunta para as pessoas qual foi a ordem que Deus deu no Éden, as pessoas dizem, não comer do fruto. Não comer do fruto, é. Mas não foi. A ordem primária de Deus é uma ordem de liberdade, como de todas as árvores do jardim. Você vê como que essa leitura, né, sempre focada em um ponto, ela te induz ao equívoco, né? Exato. Então assim, olha, vocês são livres, pode comer quanto quiser, a quantidade que quiser, faça com alegria. Isso aí é para vocês. Então viva a vida com alegria. Mas onde? Dentro do espaço de liberdade que Deus criou para você.
Não é pecado, é uma bênção. Então, se nós conseguirmos entender isso, você pode viver a sua vida, porque Deus te deu liberdade para você viver, desde que seja para a glória dele, no temor do Senhor, que isso glorifique a Ele. É por isso que Salomão, para mim, termina de forma magistral isso daqui. Então, assim, você pega tudo que Salomão disse para trás, né? Ele falou de um monte de coisa. Isso é para a glória de Deus. Aplique isso, aplique o temor do Senhor sobre tudo isso. Você vai encontrar o significado, o sentido. Ali está em Deus, né? Então, a segunda coisa que ele fala é com relação a obedecer os mandamentos do Senhor. E a gente precisa tomar cuidado aqui com essa parte, para a gente não ir para o legalismo, né? Então, a conclusão é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Obedecer os mandamentos aqui, é óbvio que Salomão está falando de você ter uma consciência de viver a justiça de Deus na sua vida. Ele está falando de você de viver uma vida onde a justiça de Deus é uma evidência, né? Então, é isso. É a justiça de Deus que opera no seu coração, que move as suas escolhas, que move as suas decisões, para que a justiça de Deus seja absolutamente clara, evidenciada, para que você não viva debaixo da condenação legal, da condenação da lei, né? Lá no Novo Testamento isso vai ficar muito claro na justificação, né? Um parênteses, isso vai ficar muito claro também na nossa próxima série de lições, né? Nós vamos estudar o livro de Colossenses e Filemon. Então já fica aqui a dica, pastor, que a gente cortei aqui porque eu não podia perder, é o merchan, né? Não pode ficar sem a próxima lição bíblica. A próxima lição nós vamos estudar o livro de Colossenses e Filemon, que vai falar exatamente, vai trabalhar um pouco, né, disso que o pastor Kennedy está falando. Agora pode retomar esse seu raciocínio, sim, me perdoe. É isso mesmo. Então, lá no Novo Testamento isso vai ficar claro em doutrinas mais bem esclarecidas, como a justificação, né? Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Salomão está dizendo isso: olha, viva a vida no temor do Senhor, obedeça aos mandamentos de Deus, não entra debaixo da acusação da lei, faz as coisas direito, faz as coisas certas. Por quê? Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então haverá um dia do juízo, né? E então viva assim, viva no temor do Senhor, obedece e guarda os mandamentos de Deus, vive uma vida justa, viva uma vida justa para a glória de Deus, porque ele vai terminar com essa conclusão: o Senhor, Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. As boas, pastor Samuel, aqui tem a ideia de glorificar a Deus. Então Deus tem interesse nas nossas boas obras. Deus tem interesse em uma vida onde o temor do Senhor é o centro, porque isso glorifica quem Ele é. É o fato final de que vivemos a vida para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Nós vamos ver esse exemplo em homens que a Bíblia classifica como justos, né? Noé, Jó e Daniel. Homens da qual você olha para a vida deles, apesar deles não serem perfeitos, obviamente, eram pecadores, mas você olha para a vida desses homens, eles são conhecidos como homens retos, justos, e que viviam a vida onde a vida deles expressava a glória de Deus em uma vida comum, debaixo do sol, mas expressava o que é uma vida de alguém guiado por Deus que vive acima do sol. Que legal isso, né? Viva a vida, faça, e é interessante isso, né? Faça o que você quiser. E aqui, quando a gente lê todo o contexto de Salomão, você percebe claramente que é o que quiser mesmo. Sim. Né? Mas não se esqueça desse detalhe que é a conclusão, o resumo do livro do Eclesiastes. Deus trará absolutamente tudo a juízo, tá? Sejam as coisas boas, sejam as coisas más. Sabe, a droga que algumas pessoas usam escondido,
um dia vai ser trazido às claras. O aborto que foi feito escondido, um dia vai ser trazido às claras. Essa vida promíscua na sexualidade, né, como o pastor Kennedy falou aqui, pessoas vivendo a sexualidade ativamente, sem o compromisso do casamento e etc., isso é tudo escondido, mas um dia será trazido às claras, né? O adultério um dia será trazido às claras. E a grande pergunta nesse dia será, aliás, para você hoje, né? Se você sabe que todas essas coisas serão trazidas à tona diante de Deus, diante do nosso Criador, a pergunta é: com o que você comparecerá diante desse Criador? Com o que você vai aparecer diante desse Criador? E é aí que você vai perceber que, ao fim da vida, Salomão entendeu que o grande segredo e o grande propósito é ter Deus como o centro. É entender o que Deus quer, é entender para onde Deus está me levando, é entender essa graça, pastor Kennedy, esse perdão que a gente encontra em Deus, mesmo com esses atos horríveis que nós podemos cometer na nossa vida, esse Deus que ainda nos recebe. Mas olha, os conselhos são preciosos, né? Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, leve Deus em consideração em tudo na sua vida, mas leve também a palavra de Deus nas decisões que você toma na sua vida. Não adianta você fazer tudo o que te dá prazer se isso é contrário à palavra de Deus. Existem inúmeras coisas na palavra de Deus que nos dão prazer fazer e continuamos dentro do propósito de Deus, mas há outras tantas coisas que nós fazemos e nos dão prazer, mas nos coloca longe do propósito de Deus. E é isso que Salomão termina. E como você disse, é magistral, né? É um final impressionante, né? De tudo que você tem aprendido até aqui, meu amigo, olha, o segredo é o seguinte: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, né? E aí, assim, só para fazer um paralelo, e aí eu vou pedir para você fazer aqui, dar as últimas palavras aqui, aplicações que você achar necessárias. Mas isso faz a gente lembrar do jovem rico também um pouquinho, né? Sim. A gente chega lá no jovem rico e aí, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque, meu irmão, olha, o carro novo que você compra é legal. A faculdade é legal, o mestrado é legal, o doutorado é legal. Ter um casamento bom é legal, ter filhos, fazer inúmeras viagens. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aí não vale de nada se no último dia você não for encontrado diante de Cristo. Não vale nada, nada, nada. Era melhor você não ter tido nada disso e ter entrado na vida eterna com segurança. Então, quando a gente vai lá para o jovem rico, era isso, né? Eu tenho tudo, mas eu sinto que me falta alguma coisa. O vazio está lá. O vazio está aqui, não tem jeito. O que eu faço para... E a gente poderia parafrasear dessa forma. O que eu faço para preencher esse vazio, né? Jesus fala, guarda os mandamentos. Ele fala, não, mas aí não dá, eu já faço isso e continuo com o vazio. Então você entendeu as coisas erradas, né? Uhum. Então, no caso do jovem rico, ele faz aquilo também que é uma possibilidade, né? Ele é um homem, é um jovem judeu, circuncidado, descendente de Abraão, exatamente, oferta, templo, tudo. Crente o máximo. Salvação por herança. Exatamente. E o que ele faz? Ele faz da vida, das coisas da vida, a sua divindade. Exatamente. O seu Deus. E a sua segurança, né? E a sua segurança. E apesar de tudo isso, ele tem uma grande dúvida. O que farei de bom para herdar a vida eterna? Eu acho muito interessante o jovem rico porque, apesar de toda a sua herança religiosa, todo o seu conhecimento a respeito de Deus, do Deus de Abraão, ele não tem nenhuma certeza da salvação. E vivência, né? Porque ele está vivendo, ele é um cara da igreja. Sim. Ali, né? Ele não tem nenhuma certeza. É zero certeza da salvação. E se a gente for fazer um levantamento da igreja atual, a gente vai encontrar muito jovem rico aí. Gente que está na igreja há muito tempo e tem zero certeza da salvação. E acham que a salvação é por herança, né? É por herança. Fui batizado, sou filho de crente, tenho 200 anos de igreja, consagrado, né? E aí Jesus chama para a realidade. Sabe qual é o seu grande problema? É que primeiro você tem uma visão errada de si mesmo.
Jesus diz, olha, você conhece a lei? Ah, desde pequeno. Então, qual? Ele não conhece, ele pensa que ele consegue pela lei. E Jesus vai dizer, não, você entendeu a lei errado. A lei está aqui para dizer quem você é. A lei está aqui para dizer que você não consegue. Você é pecador, mas ele não admite. Isso. De jeito nenhum. Porque quando Jesus tira dele aquilo que... Segurança, né? Onde está o seu coração, ele fala, então... Desmorona, né? Desmorona. O texto de Marcos é interessante, quando Marcos relata esse encontro de Jesus com o jovem rico, porque Marcos é cirúrgico quando ele vai dizer uma coisa. Ele diz assim, que aquele jovem ouvindo isso ficou contrariado. E a expressão ali, contrariado, significa eu não concordo com aquilo que o Senhor disse. É isso aí, é isso aí. Então, assim, ele chega com um bom mestre e sai dali dizendo, olha, eu não concordo com o que o Senhor diz. É o jovem rico. E é o peso do coração, o peso das coisas que ocupam o primeiro lugar no nosso coração. Nessa lição 12, nós estamos aprendendo que ou Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração, ou você e eu somos jovem rico. Nós vamos persistir em coisas que achamos que nos dão segurança, mas o vazio vai continuar nos consumindo por dentro. Pastor, o jovem rico tenta preencher o vazio com religiosidade. É isso aí. É isso aí. E também não funciona. Não funciona. Porque a religiosidade, ela só tem significado e o segredo dela é se ela estiver centrada em quem Deus é. Porque a religiosidade pela religiosidade é um jovem rico que não concorda com aquilo que sai da boca de Jesus. É isso mesmo, é isso mesmo. Pastor Kennedy, aplica pra gente aí todo esse conteúdo, como que consideramos Deus em todo esse tempo que nós temos, como que nós consideramos Deus em tudo aquilo que nós fazemos aí como aplicação aí da nossa lição bíblica. Eu gosto de da dureza, vamos dizer assim, de como Salomão é bem direto. No capítulo 12, verso 7, ele vai dizer assim, o pó volta à terra de onde veio e o sopro volta a Deus que o concedeu. Para mim, Salomão está querendo dizer o seguinte, olha, aproveite, a vida é muito curta, você vai chegar no fim dela. Então, assim, para nós que ouvimos o Evangelho, para nós que cremos em Jesus, para nós que fomos alcançados pela graça soberana de Deus, o cristão que não aproveita a vida, ele não entendeu a graça, ele não entendeu a oportunidade que ele tem. Outro dia eu estava falando com os irmãos da igreja sobre a ideia alguém me perguntou, pastor, no céu eu vou continuar casado com a minha esposa? E aí, né, eu fiz todo um estudo com eles e a conclusão foi o seguinte, olha, aproveite aqui, porque essa bênção é só para o lado de cá do céu. Então nós temos uma oportunidade de viver uma vida extraordinária para a glória de Deus aqui. São o quê? 70 anos? 80 anos que você vai viver? Não importa. Eu acho que eu vivo uns 105, mais ou menos. Pois é, né? E se a gente viver esse pequeno espaço de tempo em relação à eternidade que viveremos, e se vivermos, irmãos, isso aqui é singular o que nós estamos vivendo aqui. Relacionamentos familiares, a vida na comunidade da igreja, o trabalho que nós temos aqui, tudo isso aqui é muito singular. Então não perca tempo, eu acho que essa é a ideia de Salomão aqui, não perca tempo, jovem, na sua juventude, com aquilo que não tem Deus no centro, não tem o temor de Deus. Coloque tudo na sua vida no temor do Senhor. Você vai viver uma vida extraordinária, você vai viver uma vida maravilhosa, ainda que essa vida seja curta, não importa o tempo, aí o tempo dela não vai ser irrelevante. Viva uma vida para a glória de Deus de forma extraordinária. Você é casado, seu casamento seja para a glória de Deus de forma extraordinária, dentro dos princípios e valores de Deus. Viva a sua sexualidade de uma forma extraordinária, o seu dinheiro de uma forma extraordinária. Porque o tempo passa. Aproveite as fases da vida. Você é criança, viva como criança. Aproveite. Você tem filho pequeno, deixa o filho pequeno ser criança. Você é jovem, aproveite a juventude, logo ela vai passar, as forças vão embora. Você é maduro, ensine os mais novos. Né? Então, assim, eu trago isso daqui. Né? O segredo da vida é considerar o tempo que nós temos e colocar Deus dentro desse pacote. Quanto mais de Deus tiver na sua vida aqui, mais maravilhosa e extraordinária ela será. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã,
Que Jesus abençoe a sua vida aí. Chegamos ao final da nossa lição de número 12. Pastor Kennedy, eu vou pedir para você fazer essa oração final aqui para a gente e depois a gente se despede aí dos nossos alunos de hoje. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos a Ti pela vida que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Nós reconhecemos que toda a bênção que nela está vem das Tuas mãos. Pedimos a Ti, Senhor, colírio para os nossos olhos, para que nós possamos ter uma cosmovisão, enxergar a vida. Ó Deus, uma vida maravilhosa que o Senhor tem permitido que vivêssemos, enxergar essa vida a partir da lente da Sua vontade, a partir, meu Deus, dos objetivos e dos princípios que o Senhor estabeleceu, a partir daquilo que está acima do sol. Pai querido, que o Senhor venha nos abençoar, que sejamos bênção na vida daqueles da qual precisam ser fortalecidos, aconselhados, e que tenhamos também, Senhor, ouvidos sensíveis para ouvir bons conselhos daqueles da qual já tiveram as suas experiências, a sua maturidade aprovada pelo tempo e pela razão. Agradecemos a Ti, meu Deus, pelo privilégio, pela oportunidade. Eu louvo o Teu nome e Te agradeço por cada irmão e irmã, por cada aluno dessa escola. Que o Senhor abençoe poderosamente cada vida, em nome de Jesus, e que tudo, Senhor, redunde em glória e louvor para o Teu nome e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Kennedy, mais uma vez, obrigado. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final da nossa lição bíblica número 12 e ao final da nossa escola bíblica especial. Eu quero lembrar você o seguinte, olha, amanhã, quinta-feira, né? Hoje o programa está indo ao ar nessa quarta, quinta-feira, Promessas de Esperança, às 20 horas. Você acompanha aqui pelo nosso canal aqui no YouTube. Nesse próximo sábado, a reprise da nossa lição bíblica número 12. Essa lição reprisará no sábado às 9 horas. Você pode também acompanhar. E eu lembro você também que segunda-feira tem o programa Texto e Contexto com o pastor Eleilton. Na terça-feira, Conexão Feminina. Olha só, não perca nada dessa programação. Lembrando você, inscrever, sininho. E lembro também, olha, lá no Instagram, hein? Lá no Instagram você pode ter um contato mais rápido, direto. Você entra lá no Instagram, Promessistas Brasil, e você coloca lá para seguir e você também fica a par de todas as programações, atividades, além de ser muito abençoado a todos os dias. Que Jesus abençoe sua vida, que você tenha um bom restante de semana e bons estudos da Palavra de Deus. Nós nos encontramos na próxima semana.